com os meus comentaristas. Então, vou abrir o programa com você hoje porque, devido à nossa consideração, a amizade, a irmandade que eu tenho por você. Esse jogo contra o Ceará do estrategista Thiago Nunes, que você admira tanto e que você já me disse algumas vezes que está entre os 5 melhores treinadores atualmente no futebol brasileiro. Em relação, por exemplo, ao que o Atlético enfrentou contra a Chapecoense, que é muito ruim, o que o Atlético vai enfrentar de muito diferente e o que o Atlético precisaria mudar em relação ao jogo contra a Chapecoense para esse jogo contra o Ceará? Por gentileza, Gomide, a câmera da verdade, meu amor. Boa tarde. Boa tarde, Everton. Boa tarde quem está em casa nos acompanhando aí. Um ótimo final de semana para todos. Dentre algumas verdades que você disse, a principal delas é com relação à nossa relação pessoal recíproca. Algumas você exagerou um pouco. Enfim, o Everton, hoje estava dando uma atualizada, né, nos números do Campeonato Brasileiro, né, observando um pouco como tem sido o desempenho das equipes, né? É claro que o futebol ele é construído ali dentro de campo, né? E os números, né? O que os times produzem, eles conseguem nos dar um parâmetro, assim, de como estão localizados, vamos dizer assim, no campeonato, né? E o Ceará hoje, ele tem um problema ofensivo com relação a conseguir, né? Transformar realmente em gols as chances que ele cria, né? O Ceará é um time que tem ali oportunidades de fazer gol acima da média do Campeonato Brasileiro, né? Está entre os times que constrói chances acima da média da competição. Mas isso é indicativo de que dá mais espaço? Não, mas ele está... Vou chegar nesse ponto. Mas ele está bem abaixo da média. Hoje o Ceará, Everton, está entre os 3 times que menos consegue transformar as chances que ele cria em gols. Ele cria chances acima da média do campeonato, mas para conseguir convertê-las tem sido muito difícil para o time hoje dirigido pelo Thiago Nunes, né? E as oportunidades que cria são até com uma certa qualidade, né? Não é um time que tem dificuldades assim no momento ofensivo. E defensivamente não, Everton, porque hoje o que acontece. Se nós pegarmos o total do Campeonato Brasileiro, tanto o Atlético como o Ceará, hoje, eles têm o mesmo número de chances criadas pelo adversário, né? No total da competição. Só que o Ceará, ele acaba sendo um pouco mais vazado do que o Atlético por alguns detalhes que, claro, o futebol é decidido ali por um ser humano na hora da finalização, né? Mas em termos gerais, são 2 times que concedem poucas chances para os adversários, né? Só que o Ceará ele vem tendo menor eficácia ali para conseguir se defender, né? É um time, Everton, organizado, né? O Thiago Nunes ele ainda não conseguiu uma sequência de vitórias pelo Ceará, mas já dá para ver ali algumas características no time que são um pouco diferentes do que era a época do Guto Ferreira, né? Especialmente na forma de marcar, né? A gente falou um pouco disso lá no Arena 98 ontem. Não sabemos se ele vai tentar repetir isso aqui no Mineirão por jogar fora de casa, né? Mas contra o Internacional no meio de semana, foi um time que procurou marcar bem longe da própria área, né? Do próprio gol. Isso, claro, que gera um pouco de espaço, né? O time precisa ter muito controle, caminhar todos os jogadores ali muito juntos, né? Para essa bola não entrar entre as linhas, né? Mas é um time organizado, Everton. Vem aí tendo algumas mudanças de peças, né? O Kelvin, que começou como titular, o Igor, que está jogando como lateral direito, o Marlon jogando ali ao lado do Sobral como um segundo volante, mas não sabemos, o Fabinho também é opção. Marlon está suspenso. Tá suspenso. Então é uma baixa significativa, porque ele jogou muito bem contra o Internacional. Bom, a gente vai continuar fazendo essa projeção. Eu vou para a Júlia Alves, que na escala que é a minha medalha de prata, na Irmandade, e exatamente para falar sobre esse jogo, a boa notícia e a boa imagem mostrada ali, Júlia, do Diego Costa já voltando aos treinos. Hoje pela manhã entrevistamos o Cristiano Nunes na Rádio 98. Aliás, uma baita entrevista. Ele fala muito bem e foram perguntas pertinentes para o momento que o Atlético vive. E ele falou muito do aspecto, Júlia, que não só do aspecto físico, que ele cuida muito bem, mas da necessidade de trabalhar a cabeça também dos atletas num período
de baixas, como é esse período atual do Atlético. Da importância de se cuidar. Né? Você tem a carga física que é pesada, mas a carga emocional também ela tem relação. Você acha que também para esse jogo, bem contra o Inter, gastou demais ali, aquela queda de rendimento na atenção contra a Chapecoense e agora na volta, Júlia, a sua projeção para esse jogo aí, domina aí. Everton, boa tarde para todo mundo que está em casa. Grice, fiquei na sua frente nessa relação de irmandade. Bom, é um jogo que vai exigir muito, né, do Atlético, mas esse ponto emocional, acredito que esse elenco pesa, claro, mas ele está acostumado com isso, né? Uma sequência grande, o Hulk falou sobre isso, sobre a sequência, sobre o peso, e no jogo contra a Chapecoense houve vamos dizer assim, um susto, né? O que parecia ser fácil, né, acabou sendo um pouco complicado. A torcida viu, os jogadores viram que não está pesando, não está fácil. Então, eu acho que o nível de concentração para esse jogo vai estar maior, os jogadores vão entrar em campo. Claro que não estou falando que contra a Chapecoense eles estiveram desconcentrados, não é isso. Mas eu acho que dá para ter aquele gás um pouquinho, dosar no momento certo, ter aquela consciência, né, do momento de tirar um pouco o pé para conseguir o resultado em casa. Isso é muito importante e o trabalho da equipe toda, né, mais do que ali nas 4 linhas, mas o aparato todo que está por trás, igual você falou, está todo mundo muito empenhado para que isso aconteça. É curioso, né, quando o Atlético teve essa baixa, nesse período agora, né, da desclassificação, das contusões e depois do empate com a Chapecoense, mas no meio disso a grande vitória para cima do Inter, que é um time muito certinho. Se é que dá para tirar alguma coisa de positiva nesse período, é exatamente o fato de que mesmo com tudo isso, você perdeu uma final de Libertadores, mas no Brasileiro as coisas não pioraram. Mesmo com essas baixas aí, você venceu um jogo importante em casa, você empatou com a Chapecoense, mas quando você empatou com a Chapecoense, e isso fez a vitória contra o Internacional ter ficado ainda mais importante. Ainda mais importante. Vocês já imaginaram um empate em casa com o Inter e um empate contra a Chapecoense? Então essa vitória contra o Inter ficou ainda mais importante depois desse empate. E o empate do Flamengo e a derrota do Palmeiras transformou o empate, eu acho que reduziu o tamanho da tragédia. Daqui a pouco eu vou falar com o Grice, porque agora